Bom dia a todos. Bom dia. Sejamos todos bem-vindos, graças a Deus, em mais um domingo e mais um trabalho de Evangelho, Vibrações e Passos. O nosso segundo trabalho já desse domingo, tá? Segundo trabalho, recebendo vocês com essa mudança de tempo, né? Esse friozinho, mas estamos aqui, não importa se faça chuva, sol, frio, calor, o importante é estarmos aqui na Casa de Paz e Amor em Jesus, nesse trabalho de Evangelho, para recebermos das equipes médicas, as equipes em geral aqui presentes, que já estão aqui junto de nós. A gente diz sempre isso para vocês, tá? Não é só quando vocês entram e sentam aqui no banco, porque eles já prepararam todo o ambiente para receber a cada um de vocês. Então é importante, nesse momento, todos os domingos, sentem tranquilo, acerena o coração, a mente e busquem Jesus. Conversem com Ele, batam um papo com Jesus, façam os seus pedidos, os seus agradecimentos. Vamos nos entregar a esse trabalho, tá bem? Um bom dia também a todos vocês que nos acompanham e nos assistem pelas mídias digitais. Vamos aos nossos avisos e recados. Tem alguém chegando pela primeira vez? Hoje não, então vamos aos avisos e recados. O Paz e Amor em Jesus está precisando da ajuda de vocês. E essa ajuda é porque precisamos de médicos pediatras. Se tem alguém aqui no salão que se encaixa como médico ou médica pediátrico, ou conhece alguém, por favor, nos ajude. É de fundamental importância porque precisamos desses profissionais. Qualquer informação que queiram nos ajudar, por favor, se dirijam à nossa livraria ou então venham aqui conversar com a gente no final do trabalho. Dia das Mães, está chegando o Dia das Mães agora em maio, né? E a nossa livraria tem muitos livros, muitos presentes que você pode ir lá dar uma olhada. Oxe, esse aqui é legal, eu dar para minha mãe. Esse presentinho, esse livro, tá? Além de livros, nós temos aqueles ímãs com mensagem que você pode colocar na geladeira para ela ver ali todo dia, tá ok? Chaveiros, canecas, cestas com presentes. Procure dar uma olhada na nossa livraria e veja o que você pode presentear a sua mãe. No dia 30 de maio, vocês já sabem, nós vamos ter um grande encontro de vocês, público, com nós, trabalhadores em geral aqui da casa, porque dia 30 é a noite da pizza. Noite da pizza, olha só, dia 30, das 19 às 23 horas, no Salão da Igreja Cristo Rei, na Rua Maria Eugênia, 158, Tatuapé. É aqui perto, é fácil de chegar até lá. Alguém pode estar pensando, nossa, nós vamos fazer uma festa, noite da confraternização da pizza, doutrina espírita, no salão da igreja. Não tem nada a ver, tá? É por isso que nós sempre estamos dizendo, não há diferença entre religiões, desde que essa religião busque o Evangelho de Jesus, tá? Então, é assim que nós deveremos encarar. O espírita deve ter isso em mente. A religião falou de Jesus, assim como a doutrina fala de Jesus, então estamos de mãos dadas com essa religião, tá bem? Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Quem não o fez, faça isso agora, desliga e não deixa ele do seu lado. Porque a gente sabe, né? Como você desliga, você vai ficar olhando para ele. Será que estão me chamando? Será que tem alguém querendo falar comigo? Desliga, põe no bolso e põe na bolsa, na carteira.
deixa ele de lado, tá ok? Hoje, como é o primeiro domingo do mês, nós vamos ter a divulgação de um livro da doutrina espírita. E o livro de hoje a ser divulgado intitula-se Renovando Atitudes. Quem vai ministrar para nós a palestra a respeito do livro é a nossa querida amiga, companheira, trabalhadora aqui da casa, Sandra Podadeira. Esse livro vai estar com 20% de desconto na nossa livraria durante todo o mês de maio. Ao final da palestra, ao final dos trabalhos, vocês receberam um cartãozinho com um número, nós vamos sortear um exemplar para um de vocês, tá ok? E os trabalhos de hoje vai transcorrer da seguinte maneira, além da palestra. Leitura da mensagem com a Cleusa, leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo com a Vera, prece inicial Elaine, vibrações gerais dos passes e das águas com o Ricardo e a prece final com a Silene. Um bom trabalho a todos nós e que Jesus continue sempre a nos abençoar. Bom dia a todos. A mensagem do livro Renovando Atitudes, capítulo 32, O Cisco e a Trave, ditada por Hamed, psicografia de Francisco, do Espírito Santo Neto. Às vezes, tentamos fazer nossas emoções desaparecer, porque a tememos. Reconhecer o que realmente sentimos exigiria ação, mudança e decisão de nossa parte. E muitas vezes seríamos colocados face a face com verdades inadmissíveis e inconcebíveis por nós mesmos. E assim, tentamos projetá-las como sendo emoções não nossas, mas dos outros. Certos indivíduos condenam com veemência os ciscos nos outros, pois veem em tudo luxúria e perversão, desonestidade ou ambição. É possível que esses mesmos indivíduos estejam reprimindo o reconhecimento de que eles próprios trazem consigo emoções e perversidade mal resolvidas. As condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que não admitimos estar em nós mesmos. Os outros nos servem de espelho para que realmente possamos nos reconhecer. Bom dia a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Caracteres da perfeição. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos tem ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Para serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se vós não amais, senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Vamos agora, nesses instantes, iniciar também simbolicamente o nosso Evangelho. Nos unimos em prece, conectando a nossa melhor versão, para que juntos possamos gerar uma energia que traga conforto, equilíbrio e saúde para todos nós. Abrimos também os nossos campos intuitivos para perceber ainda mais a presença dos nossos mentores, dos mentores responsáveis pelo Evangelho nesta manhã. E juntos possamos absorver conhecimento,
para o nosso tão sonhado desenvolvimento e crescimento espiritual. Estejamos juntos e presentes neste Evangelho. Que assim seja. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, a todos que estão aqui presencialmente e os que estão nas mídias digitais. Como sempre, o Departamento de Doutrina, toda a primeira semana é indicado um livro para nossa leitura. E o livro é esse, Renovando Atitudes, pelo Espírito Hamed, na psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Francisco do Espírito Santo Neto nasceu em Catanduva, aqui no interior de São Paulo. Desde pequeno, ele sempre teve e sempre sonhava ou sempre via coisas do mundo espiritual, principalmente relacionado a encarnações passadas. E ele sempre que podia, e às vezes acompanhava os pais aos funerais de parentes e amigos, ele sempre se questionava os mistérios da vida. O que será que existia além dessa existência, desse mundo material? Quais seriam os mistérios da vida espiritual? Então, já está aí lançado dentro do Francisco Espírito Santo Neto essa curiosidade, esse interesse da vida espiritual, da vivência dos espíritos. Em 1972, ele tem o primeiro contato com o espírito de Hamed. E Hamed vai, em todos os encontros mediúnicos, dizer para ele que eles estiveram muitas vidas juntas. Eles conviveram em outras encarnações. E essas encarnações foram mesmo antes da era cristã, antes mesmo da vinda de Jesus aqui. Eles tiveram vivências lá na milenar Índia. Isso, depois, ele vem dizer também que lá no século XVII, ele também esteve aqui na Terra, na França, e nessa época, ele, Hamed, viveu como um católico e como também médico. E por que ele usa esse pseudônimo Hamed? Porque ele diz que é melhor, é um pseudônimo que adota por sentir-se mais livre para desempenhar os seus trabalhos espirituais, principalmente na atualidade. Como muitos espíritos, né? Melhor. Ele usa o seu pseudônimo e nós o conhecemos como Hamed. E ele geralmente costuma se mostrar, como sempre se mostrou e mostra para o Francisco do Espírito Santo Neto, em roupagens de um indiano, né? Já que ele viveu lá, e também em roupagens como na França, no século XVII, e nas vestimentas do rei XIII, rei Luís da França XIII. Então, são essas indumentárias que ele se usa e se apresenta principalmente para o médium. E aí nós vamos encontrar neste livro 54 capítulos, todos baseados em capítulos do Evangelhos e itens correspondentes. E aí Hamed nos vai dizer exatamente que o conteúdo deste livro, ele e tem a intenção de contribuir para que todos nós possamos refletir sobre o porquê das atitudes humanas, a fim de poder entendê-las e melhorar a nós mesmos. Claro que ele se inclui, e melhorar a nós mesmos. Isso é Hamed que vai nos dizer. Então, é essa a intenção do livro, né, de nos compreendermos e nos melhorarmos. Hamed, como todos e muitos desses escritores, autores espirituais, ele traz, através da psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, vários livros, entre eles Dores da Alma, Prazeres da Alma, uma outra forma, né, um mundo de entender, uma nova forma de viver, entre outros. Mas este atual que nós estamos vendo hoje, Renovando Atitudes, ele vai nos trazer assim que este livro vai se basear numa reforma íntima, e que vai assim baseado o quê? Na psicologia espírita, E aí ele vai dizer que vai ser de uma responsabilidade nossa, pessoal,
para que a gente mude os nossos comportamentos inadequados. E a gente, vamos, né, dizer, realmente nós temos ainda muitos comportamentos inadequados. Felizmente que a gente, a nível de consciência, a gente possa reconhecê-los. Isso já é um grande passo. Em que eu estou inadequada, o que eu estou equivocada. É um grande passo da nossa autoconsciência e de tentar melhorar. Então ele vai dizer, porque Hamed tem muito dessa linha da psicologia com a filosofia oriental. Nada mais justo, uma vez que ele viveu na Índia, né? E a Índia é cheia de conceitos que trazemos até hoje. E aí vai combinar o quê? A psicologia com os estudos espíritas. E aí ele vai dizer que, assim, que este livro vai estar baseado na nossa autopercepção. O que eu percebo, como eu sou, o que eu faço, onde estou, onde eu quero estar. Então é a minha autopercepção. Esse livro vai estar embasado nisso. Aliás, o próprio título vai ser assim, renovando atitudes. E quando a gente procura renovar atitudes, renovar, quer dizer que a gente tem como uma definição ressignificar, transformar, dar um novo sentido na vida, mas não mudar o que eu sou, mantendo o que nós somos. Então eu vou repaginar e vou melhorar aquilo que eu sou. Não vou mudar a minha personalidade, o meu eu, mas vou ressignificar, vou transformar, vou revitalizar, melhorando os meus sentimentos, as minhas emoções e as minhas atitudes. É bem importante e que a gente possa sempre encontrar em nós mesmos a própria felicidade. Se eu achar que a minha felicidade vai depender do outro, de um segundo e de um terceiro, já estou pensando e vendo a vida de uma maneira errônea. Então ele vai dizer que a felicidade está dentro de nós e compete a nós administrá-la, né? Eu escolho ser feliz ou não. Então cabe a cada um de nós. E é uma transformação, é uma metamorfose, que a gente vai buscar o quê? Novas experiências e o autoconhecimento. Na verdade, esse livro não é um livro que a gente precisa ler numa sequência. Eu o li, porque é dado para nós, mas aí a gente vai ver que tem tantos títulos interessantes no livro, muitos, e que muitas vezes a gente não precisa começar lá no início. Tem vários títulos que nos chamam muita atenção. O importante é que os textos, os títulos, e o que nos traz Hamed vai ver, e que a gente precisa começar a introjetar, observar, e que muitas coisas vão nos servir de alerta. Muitos dos textos nos orientam, mas muitos nos servem de alerta e muitos vão cutucar a nossa ferida, com certeza. Aliás, uma das características de Hamed é exatamente isso, cutucar as nossas feridas emocionais, para que a gente busque a nossa cura espiritual, né? As feridas estão lá, mas se elas não cicatrizarem e se forem bater nelas, elas vão reaparecer. Então a gente tem que se curar nas feridas emocionais e espirituais. É essa a proposta do livro também. Então, a gente vai ver que muitos dos capítulos nos servem de alerta. E Hamed, em alguns, eu digo até que vários capítulos, porque Hamed ele vai usar muitos itens do capítulo 17, de Sede Perfeitos, e este tema me persegue. E não é porque meu evangelho só abre nessa página, não. Já comprei um evangelho novo, enorme, e ele, Sede Perfeitos. E vai buscar muito o capítulo 5 de Bem-aventurados os aflitos, que somos todos nós, né? Que estamos aqui na Terra e ainda vivemos muito em aflição. Mas ele vai nos dizer exatamente desses capítulos. Ele vai dizer que muitas das nossas dores e sofrimentos estão lá vinculados à nossa criação dos nossos pais e também a encarnações passadas. E isso vai alterar muito e influenciar muito os nossos comportamentos atuais. Então a gente vai ver que ele vai nos indicar, dar um indicador de que pais saudáveis gerarão filhos, educarão filhos saudáveis. De que pais muitas vezes desestruturados, e nós falamos equivocados, vai também direcionar e trazer os filhos nesta condição.
Mas aí a gente vai recorrer e nós vamos ver que existem muitos capítulos que nos chamam muita atenção, muito, e vão nos alertar e nos vão cutucar a nossa ferida. E quando eu li um dos capítulos, e isso já me persegue há algum tempo numa outra obra que eu estudei de Hamed, é lá, o capítulo sobre perfeição versus perfeccionismo. E aí a gente vai buscar os caracteres de alguém que é perfeccionista, que eu fui. Porque geralmente eu trago exemplos de pessoas maravilhosas, virtuosas. E hoje eu vou trazer um exemplo de uma pessoa defeituosa, que sou eu. Nada mais justo, não é verdade? Reconhecer que a gente tem defeitos e tentar corrigi-los da melhor maneira possível. Se alguém se encaixar nesses itens que eu vou dizer dos perfeccionistas, que é muito o oposto de perfeitos, não se acanhem. Se identifiquem. Bem-vindos ao planeta Terra. Quais são os caracteres? Ele vai citar assim. Tem pavor de cometer erros. Tá? Desculpa-se muito ou justifica-se várias vezes. Eu nem tanto. Supõe estar sempre com a razão. Não é? Resiste às ideias e conceitos novos. Essa não. Eu sou bem aberta a novos conceitos. Rotula tudo que existe entre os extremos opostos, certo e errado. Tá? E tem compulsão pela limpeza. Alô, dona de casa? Tem compulsão pela limpeza. Eu tenho. Tive. Já me recuperei. Já renovei minha atitude. E aí a gente vai falar, o perfeccionista, ele está longe de ser o quê? Uma qualidade positiva. E é mesmo, né? Longe, porque isso vai se tornar, se o hábito for repetitivo, vai se tornar uma enfermidade. Então, é que a gente tem que ter a certeza, isso que nos livra. Por isso que eu falo, os autores espirituais que nos trazem a psicologia, é como a gente diz, muitas vezes eles nos beliscam e assopram. E aqui Hamed faz, eu vou te beliscar, mas eu vou te passar a mão depois para você se consolar. O que a gente vê é que, na verdade, nós ainda estamos em busca da perfeição relativa, não absoluta. É relativa. Ainda somos seres imperfeitos, vivendo numa terra de provas e expiações. E então não precisa, né, que a gente que busque essa perfeição agora, vai ser difícil encontrá-la. A gente até tenta, mas não encontra. Então a gente vai ver que uma encarnação só não vai bastar. Eu tenho certeza disso. Eu vou passar por várias para a gente chegar numa perfeição relativa. Com a mania de perfeccionismo, então, eu atraso um pouco mais a minha existência lá espiritual. Então, quem busca o perfeccionismo neste mundo de provas e expiações, esquece de viver. E é verdade. Eu fico tão preocupada com as coisas estarem perfeitas que eu vou esquecer de viver. Eu vou esquecer da alegria de viver nessa jornada terrena. E Deus quer que a gente dê para Ele alegria, que a gente viva com alegria. É isso que Deus espera de nós. Porque se nós não vivermos com alegria, nós vamos perder todo esse mundo maravilhoso que Deus nos proporciona. E as chances e oportunidades estão aí, para todos nós. Basta querer alcançá-las e pegá-las. Então, tem que viver. É porque ele diz, perceber a alegria na própria existência. Coisa que, quando somos perfeccionistas, nós esquecemos. E quando eu disse isso e eu vi esse capítulo, me identifiquei mesmo. Já renovei, já melhorei, mas de vez em quando a minha sombra, como diz Jung, ela vem. De vez em quando eu tenho uma recaída. Sabe aquelas recaídas? Nossa, aquela almofada está fora de lugar. Tem um cisco de sujeira no chão. Alguma mulher aqui se identificou? A pia está cheia de louça. O homem, nossa, o meu lenço tem que ficar assim, certinho. A minha caneta tem que ficar ali, no suporte de caneta. Se identificaram? Perfeito. Bem-vindos. É aquela nossa realidade, mas não ser sempre perfeccionista. Longe disso. Porque Deus espera que a gente vai chegar lá, na perfeição. Mas, como eu disse, uma encarnação não é suficiente. E a gente vai dizer,
dentro dessa fase que eu passei, né, estou me servindo eu mesma, porque eu fiz tantas palestras, eu disse de tantos homens e mulheres maravilhosos e virtuosos, a gente também tem que mostrar as pessoas defeituosas. E eu fui muito dessa perfeccionista, a ponto de quê? De alterar até a convivência com os familiares, amigos e profissionais. Porque o perfeccionista, ele deixa de viver pensando só exatamente naquilo que ele tem que fazer, que tudo tem que estar perfeito. E ele acaba incomodando ou deixando desconfortável as pessoas que convivem com ele, principalmente os familiares, os amigos, os familiares principalmente. Eu, na minha experiência, chegar ao ponto de marido e filho falar assim: mãe, hoje eu entro com os pés na cabeça para não sujar o chão. Hello? Algo que acende uma luz e fala: não, espera lá, estou atrapalhando o viver e conviver com a própria família. Imagine no trabalho, imagine no convívio social. Ok? Então Deus espera que a gente, na nossa perfeição ainda relativa, que a gente busque sim, é o que o próprio Hamed e todos esses escritores espirituais na área da psicologia, se perceba. É autopercepção. Veja em que você pode melhorar, o que você pode alterar, o que você pode fazer. Renove a sua atitude. Eu renovo. Renovei. Parei com isso. De vez em quando é o que a gente fala, tem recaídas. Aí a minha sombra, eu falo, quieta sombra, fica lá. Porque isso faz parte das nossas existências. Mas é como Jesus, né? Nos traz sempre... Ele é o melhor terapeuta que nós já tivemos aqui entre nós. Siga com integridade, com coragem, com bom ânimo e com perseverança. Altere tudo que você pode alterar em você. Renove tudo que você pode renovar em você. Tudo bem até aqui? Muitas identificações? Vamos esperar lá fora. Não é, Cleusa? Enfim, brincadeiras à parte, mas é para que a gente possa introjetar realmente. Nossa, estou melhorando, estou renovando, eu quero treinar, eu quero ser melhor, eu quero renovar essa minha atitude, esses sentimentos, emoções que atravancam e me limitam no meu convívio. Aí a gente busca um outro tema, assim, lá, auto-perdão, que isso também me persegue bastante, se auto-perdoar. Quando a gente fala em auto-perdão, a gente tem que falar em compaixão e evolução. Quando a gente perdoar a si mesmo é pedir perdão para si mesmo. É não carregar essas bagagens pesadas excessivamente e não dar tanta importância excessivamente a esses fardos tão pesados que a gente tem. Todos erramos? Com certeza. Eu acredito que aqui ainda todos nós, né, falhamos em muitas vezes. E muitas vezes fica difícil o auto-perdão. Por que eu fiz isso? Mas a gente tem que buscar e renovar. E renovar essa atitude é exatamente o quê? Deixar esse peso do erro, viver uma vida mais leve, deixar de lado a raiva, o ódio, o rancor, a mágoa e pedir perdão a si mesmo. Por favor, Sandra, se perdoe. É o auto-perdão. É um treino? É uma prática? É algo diário que a gente faz? Com certeza. Caminhar mais livre, mais leve, mais solto nessa existência terrena. É uma grande oportunidade que os espíritos, os nossos mentores nos dão. E a gente fala que é preciso renovar no amor. Renove o amor, naquele auto-amor, naquele auto-perdão. Busque isso, busque Deus, é aquela conexão com Deus, que Deus nas nossas preces, lá no nosso quarto, bem tranquilo e sossegado, como dizia Santo Agostinho, eu me declaro para Deus, eu peço perdão e revejo todas as minhas atitudes enganosas, inadequadas. E Ele vai ouvir, com certeza, Ele vai ouvir. E Jesus, que é o maior terapeuta, Ele está sempre do nosso lado, Ele está sempre junto de nós. E Ele, com certeza, nos deixou as lições, e muitas, que a gente vai introjetar para nós mesmos. Aí, como diz Chico Xavier, o perdão sincero, né, aquele perdão sincero a nós mesmos e ao outro, é uma cirurgia da alma. E é mesmo. Né? Quando eu perdoo, eu vou lá, faço uns pontos e faço uma cirurgia na minha alma. Encerrando. Quando nós não nos perdoamos, e eu uso esse contexto
essa narrativa para que a gente possa entender rapidamente que as nossas paredes, as paredes que nos cercam, não são reais, elas são mentais. Por que eu digo isso? Um urso, ele percorria constantemente, para cima e para baixo, os seus 6 metros de comprimento da sua jaula. Quando, ao fim de 5 anos, o tiraram da jaula e o colocaram num espaço bem maior e mais confortável. O urso continuou a percorrer para cima e para baixo os mesmos 6 metros, como se ainda estivesse na jaula. E estava para ele. É isso aí. Nós, muitas vezes, as nossas limitações, principalmente nós que estamos na área, são mentais. Somos nós que impomos muitas das nossas limitações. Então, aí, perdoar-se significa quebrar a repetição de comportamentos e sentimentos limitantes, porque nós mesmos nos limitamos. E como diz Hamed, nós mesmos, ninguém nos cobra nada, nós é que nos julgamos, e muitas vezes. Então, que a gente realmente, possa viver nossas experiências e novas experiências sem o peso da culpa. Isso é o auto-perdão. Não se limite às suas paredes mentais. Se liberte. Viva esse mundo maravilhoso que está lá fora. Corrija as suas atitudes. Renove as suas atitudes. E confie sempre no maior terapeuta que esteve, está e estará entre nós. Jesus, nosso amigo celeste. Que Ele nos abençoe, que Ele possa ser o nosso leme para que a gente possa nos corrigir, nos autocorrigir principalmente, e nos aceitar com humildade, sabendo dos nossos defeitos, mas também que temos virtudes, muitas a serem exploradas. Que Jesus e Deus nos abençoe. Nós agradecemos a Sandra por esses ensinamentos tão esclarecedores nesta manhã, que possamos refletir sobre esse aprendizado, refletir sobre a necessidade da renovação das nossas atitudes, e vamos abrindo então a nossa mente, o nosso coração, para que neste momento as luzes do Altíssimo nos atinjam, através do passe que os médiuns neste momento iniciam. Então vamos sentando de forma confortável para receber essas energias que recebemos inicialmente pelo coronário, no alto da nossa cabeça. Que essas energias possam aliviar os nossos pensamentos, acalmar os nossos pensamentos, para que o nosso dia a dia seja mais tranquilo. E vamos nos conectando com a espiritualidade amiga, para que ela nos inspire a termos bons pensamentos ao longo de todo o dia, de toda a semana. Na sequência, o frontal, que está ligado ao nosso cérebro, que é responsável pelas nossas percepções. Então que possamos receber essas energias com amor, com carinho, lembrando que através desses centros de força é que percebemos a visão, a audição, o laríngeo, na região da nossa garganta, responsável pela nossa fala, que possamos policiar as nossas palavras, para que elas possam nos trazer equilíbrio, o cardíaco, o centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos, onde vibramos amor e bondade. Vamos passando para o esplênico, na região do baço,
para assimilar as forças vitais do nosso corpo, os fluidos sanguíneos, que possamos vibrar intensamente pela regeneração das nossas energias. O gástrico, responsável pelo metabolismo dos alimentos e também das emoções, que possamos manter equilibrado esse centro de força. O genésico, responsável pelos órgãos reprodutores, que possamos vibrar intensamente e nos conectar às leis divinas. E o básico, para fechar o ciclo energético do nosso corpo, essa energia propulsora que vai nos trazendo as boas vibrações para as vértebras e a nossa coluna, nos trazendo equilíbrio. E assim, energizados que o nosso organismo já está, vamos retribuir esse amor proporcionado por Jesus através do passe, vibrando por aqueles que mais necessitam, agradecendo um teto sobre nossas cabeças, que Jesus possa iluminar a nossa casa, o nosso ambiente de trabalho, lembrando de todos aqueles que não têm os seus empregos, para que eles possam, na medida do possível, voltarem às atividades. Vamos vibrar também por todos aqueles moradores de rua, mais necessitados do que nós, que possam ter forças para suportar os desafios desta jornada, que Jesus os ampare com amor e carinho. Vamos vibrar pelos idosos, pelas crianças, pelas gestantes, pelas famílias atendidas aqui pelo Paz e Amor, tão necessitados. E assim vibramos também por todo o nosso planeta, para que todas as energias possam conspirar a favor da regeneração humana, da regeneração planetária. E não podemos deixar de vibrar pela casa de paz e amor, por esta casa bendita, por tantas oportunidades que nos oferta em seus trabalhos, com seus cursos, na divulgação da doutrina, na assistência física e espiritual que nos proporciona. Que nos permite, no dia a dia, seguirmos a nossa jornada evolutiva. Vibramos pelas casas irmãs, pela Caspage, pela Crepade, que possam se manter firmes em seus propósitos de auxílio, e que possam receber os recursos necessários para atingir os seus objetivos. Vamos finalizando essas vibrações gerais, lembrando dos nomes que se encontram ali nas urnas, depositados com tanta esperança, para que eles encontrem Jesus e que Jesus os ampare com amor e carinho. Vamos vibrando agora pelas nossas águas, esse elemento tão importante para a manutenção da nossa vida, mas que também carrega elementos fluídicos tão necessários para o nosso equilíbrio espiritual. Vamos nos sintonizar com os mentores, espíritos que trabalham com as forças da natureza, na captação dessas energias, para depositar em nossas águas tudo aquilo de que necessitamos. E ao tomarmos dessa água, possamos nos abastecer de tudo aquilo que a espiritualidade amiga nos proporciona. Caminhando agora para o encerramento deste Evangelho, que possamos refletir sobre todo o aprendizado obtido hoje, que possamos ser gratos pela vida, que possamos ter uma semana repleta de luz, de paz, de harmonia,
que possamos sair daqui hoje mais fortalecidos para a nossa jornada diária e que os ensinamentos de Jesus, trazidos no Evangelho, possam nos dar a luz de que tanto precisamos para iluminar os nossos caminhos. Mais uns minutinhos, vamos nos mantendo conectados com Jesus, com toda essa energia amorosa que recai sobre o nosso corpo físico, nos mantendo equilibrados, com os pensamentos alinhados em Jesus, lembrando da necessidade das boas palavras, dos bons pensamentos, do vigiai e orai. Lembrando também de todo o esforço que fazemos em nosso dia a dia para a nossa melhora contínua. Que possamos ter o Evangelho como luz e livro guia das nossas ações para o nosso dia a dia. Mais uns minutinhos e vamos nos mantendo conectados com a luz divina, com esta casa bendita. Vamos aproveitando para agradecer por todas as bênçãos que recebemos aqui hoje. Que possamos então, através de tudo aquilo que recebemos, através da nossa gratidão, retribuir isso a todos que nos rodeiam. Vamos lembrar de um amigo, de um familiar, de um colega que possa necessitar de um bom pensamento. Vamos nos conectando a ele nesse momento, para que ele também possa, de alguma forma, receber essas vibrações através do nosso pensamento. E assim, então, vamos acompanhar a nossa amiga para a prece final. Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais essa manhã e essa oportunidade de aprendizado, de conhecimento, de harmonia. Que possamos sair daqui renovados, abastecidos, e a passarmos pelos portões do Paz e Amor, possamos levar conosco tudo o que recebemos nesta manhã. Que assim seja. Bonjour. Todo mundo recebeu o papelzinho para o sorteio do livro do mês? Alguém não recebeu? Só um minutinho que ela está vindo. A mocinha. Cleusa, por favor, levante o braço, por favor. Ali atrás também, Cleusa. Acho que ali atrás também. Mais alguém? Todo mundo recebeu? Então tá ok. Então nós vamos fazer um sorteio de um exemplar do livro do mês. A gente pede a gentileza, no final do trabalho, devolver para a Cleusa mesmo os números que vocês receberam, para a gente utilizar no próximo mês. Tá legal? Vamos lá. Paulo. 195. Quase. Vamos lá. Ninguém? 195. Vamos lá, outro, Paulo.
61. Opa! Obrigado. Ah, outra coisa, só mais um. Hoje tem muito sorteio aqui.